Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Fala galera, estamos começando mais um We That Podcast. Chegamos na edição 127 do nosso podcast. Eu sou Ivan Martins, vou ser o host aqui de mais um podcast com vocês. E é óbvio, quando o Saints enfrenta um time decente, eu venho aqui no podcast para falar de uma derrota do Saints. Dessa vez, o culpado não, né? O sortudo da vez que enfrentou o New Orleans Saints foi o Los Angeles Rams. Venceu o jogo por 30-22. Porém, mais uma vez, temos um placar enganoso que não mostra o que foi o jogo. É isso aí, galera. Bora para mais um podcast. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Vamos lá, vamos falar de mais uma derrota do Saints. Mais uma derrota do Saints que talvez nem compense tanto a gente falar do jogo, porque é mais uma vez um desempenho do Saints no qual o time enfrenta um adversário melhor, o Saints toma um couro no início do jogo, e aí depois, quando tá tudo terminado, tenta correr atrás do prejuízo. Hoje eu trouxe convidados muito especiais mesmo, são caras que entendem muito de Saints, e que entendem muito de falar mal do Saints. Um deles é conhecido de vocês aí que acompanham o podcast há muito tempo, já participou de muitos podcasts com a gente. Pai, seja bem-vindo. Marcelo Afonso, pai, que prazer ter você aqui de volta para comentar um pouco de Saints com a gente, pai. A desgraça vende, né, gente? Vamos lá. Depois de 2 anos aí já sem participar, aposentado, diríamos, né? Podemos dizer que eu me aposentei dessa vida de Saints, de podcast e tudo mais. É claro que não é verdade, mas tá bem difícil de conciliar as coisas, trabalho, criança pequena em casa, então eu tive que dar um tempo, mas uma hora eu volto com mais frequência. Hoje, como convidado aqui, é uma honra sempre participar aqui ao lado do Ivanzito, e tem bastante coisa ruim para falar do Saints, né? Não que eu tenha acompanhado assim com tanta frequência, mas especialmente esse jogo. Eu pude comprovar tudo que a rapaziada tem falado aí nos episódios, nos textos e tudo mais. Então, é um prazer estar aqui de volta. Para a próxima temporada, eu tô tentando me programar aí para estar mais presente, para participar mais e ajudar os amigos aí. Valeu, pai. Eu comentei lá no grupo que a gente tem do Mundo Rudete que eu fiquei com inveja da Jéssica que ela trouxe o Caio. Aí eu falei, nada mais justo que eu trazer o pai aqui pro próximo podcast, porque, né, nesse momento nostalgia é muito bom. Bom, além do pai, nós temos também um cara que é fanzaço do podcast, não perde um. Alexandre Piscinini, o Alex. Alex, seja bem-vindo, cara. Você vai realizar o seu sonho hoje de conseguir falar mal do Saints pra todo mundo escutar. Boa tarde, boa noite e bom dia para quem nos ouvir no futuro aí. Quero primeiramente agradecer a você, Ivan, pelo convite, ao Marcelão aí, que tem um contato com ele há um bom tempo, e só reforçando que eu ouvo esse programinha de vocês desde os primórdios, que o Caio era o âncora. Ainda sou muito fã de vocês, e graças a esse programinha eu
Comecei a usar enquanto vocês estão gravando, eu estou ouvindo. Eu quero agradecer aí, descer o sarrafo nesse time que, por mais que eu seja doente por ele, me faz mal. Eu só quero fazer um adendo sobre o Alex, né? A gente já tem contato há bastante tempo, a gente fala de Saints há bastante tempo, seja no grupo, seja no privado. É um cara que acompanha aí há menos tempo que eu, mas sempre interessado, sempre tirando dúvidas sobre regras, sobre tática, hoje ele conhece muito mais do que eu sobre draft, sobre prospectos, porque ele acompanha muito mais de perto também. E é um cara que nos últimos dias tem mandado mensagens interessantes aí, falando sobre a gestão do time, né, gestão de campo, o gerenciamento do time com o Mickey Loomis. Então ele tem mandado uns textos muito interessantes, os quais eu estou compilando e estou transformando num livro que vai se chamar Cartas para Mickey Loomis. Tá? Então aguardem os próximos episódios aí, inclusive vai ter a versão em inglês que nós vamos mandar para New Orleans. É isso. É dessa maneira que a gente começa o nosso We That Podcast. E, já dizendo, Alex, durante o podcast você pode ficar tranquilo, você pode ficar à vontade aí pra soltar algumas dessas suas cartinhas aí que está fazendo para o Mickey Loomis, porque de fato ele merece escutar tudo que você tem pra dizer pra ele. O podcast é dele hoje, Vanzito. Exatamente. O podcast é dele. Esse cara merece, ele já devia estar aqui em episódios passados, que não teve oportunidade. Então, deixa o cara desabafar hoje. Duas constatações. Eu não tô tranquilo, nós já tivemos uma conversa em off, eu já tô daquele jeito. E outra coisa, não foi combinado esse negócio das cartas do Mike Loomis, não. Foi só um dos desabafos. É assim que saem as melhores coisas. Bom, eu vou passar um pouquinho aqui nos nossos... fazer uma propagandinha das nossas redes sociais aqui e vou falar as estatísticas gerais do jogo, porque já faz alguns podcasts que eu deixei a ideia de falar de ataque e de defesa, porque a gente já entrou numa situação ali que é muito... É muito difícil a gente ficar sempre falando exatamente das mesmas coisas, então, e a gente tem muita coisa ruim para falar do Saints como organização, então a gente vai passar um pouquinho pelo jogo, é claro, mas aí depois a gente, até pelo fato aí de termos dois convidados muito especiais, a gente pode pegar e utilizar mesmo o tempo para falar mais dessa maneira... de uma maneira mais macro aí do Saints, mesmo de todos os problemas que envolvem a franquia. E por que muita gente acredita que vai demorar muito, né, para o Saints ter um time competitivo novamente. Bom, então vamos lá. Primeiramente falando das redes sociais, aí só lembrar vocês de seguirem a gente lá no nosso Instagram, o Mundo Who Dat, no nosso Facebook, o Saints Brasil, no Twitter, o X, o Saints Brasil 09, e principalmente acompanhar a gente lá no nosso blog, o mundowhodat.com, onde a gente sempre solta aí as notícias que cobrem o time aí, que chegam lá da gringa. A gente faz pós-jogo, a gente faz pré-jogo aí para tentar fazer com que vocês tenham o máximo de notícias em português sobre o time. Bom, falando só um pouco das estatísticas, esse foi um jogo que apesar do placar 30-22 ser um placar mentiroso, né, porque o Los Angeles Rams chegou a ficar 27-7 no placar, os números até mostram o quanto o Saints foi surrado, né? O Los Angeles Rams teve 458 jardas contra 339 do Saints, 325 jardas de passe contra 304 do Saints, 133 jardas de corrida contra 35 do Saints apenas. O Saints não correu com a bola, até porque ficou muito atrás do placar durante boa parte do jogo. Outras estatísticas interessantes aqui são 23 first downs aí do Rams contra 18 do Saints. Não tiveram muitas penalidades no jogo, mas a posse de bola também mostra muito que foi o jogo. 34 minutos e 18 de posse de bola para o Los Angeles Rams contra 25 e 42 dos Saints. Eu vou começar com você, pai, para depois dar um tempinho mais para o Alex falar o que ele quiser. Cara, você não, como você falou, não está conseguindo acompanhar muito bem a temporada, mas esse é um jogo que define muito bem a temporada do Saints, porque o Saints não
tem capacidade de parar um jogo terrestre bem feito de um time, né? De um time bem treinado como é o time do Sean McVay. Eu fiquei impressionado com o Kyren Williams, eu acompanhava alguns flashes dele, mas eu acho que ele talvez é um dos melhores running backs da liga no momento. Mas assim, você sabe muito bem o que é o futebol americano. Se você não consegue parar o jogo terrestre, você não consegue ganhar jogos na NFL, né, pai? Os especialistas do assunto falam que um jogo de futebol americano se ganha nas trincheiras, né? E uma das maiores virtudes das últimas defesas do Saints, aí eu vou falar de últimas defesas, posso falar em temporadas passadas, temporadas retrasadas, ou enfim, era a contenção no jogo corrido. Dificilmente, nas últimas temporadas, o Saints cedia algo próximo de 100 jardas corridas para os adversários. Não importa quem fosse o running back. Ninguém corria contra o Saints. É o que não está acontecendo essa temporada. Eu vi agora contra o Kyren Williams, mas em jogos anteriores a situação foi similar. E isso dificulta muito o jogo, porque abre o playbook. Em diversas oportunidades, quando o jogo corrido do Rams entrava, você tinha jogadas de play action, que o Matt Stafford faz muito bem, e que os times treinados pelo Sean McVay, que na minha opinião continua sendo uma das melhores mentes ofensivas da liga, fazem muito bem, né? E quando isso acontece, fica difícil. Eu vou ser bem honesto aqui, eu abandonei o jogo quando eles fizeram 27-7. E eu já tinha ameaçado abandonar naquele drive que a gente recuperou a bola, e 1 minuto depois, com jogadas ridículas, a gente entregou a bola de novo, faltando, se eu não me engano, pouco mais de 40 segundos, algo assim, naquela 4ª-5, onde o Shahid estava livre, e foi mais uma jogada lamentável do Derek Carr. Eu já quase larguei o jogo ali, mas assim, a gente é torcedor, a gente continua, ainda tem uma esperança e tudo mais, porque a gente já viu vários jogos que o Saints estava jogando mal. Se você pegar o próprio jogo contra o Lions algumas semanas atrás, o cenário era o mesmo, né? E a gente conseguiu chegar próximo ainda. Mas é difícil. Se você não contém o jogo corrido, e essa era uma das maiores virtudes da nossa defesa em algumas temporadas, né? Conter o jogo corrido. No ataque muito eficiente, como tem se mostrado o ataque do Rams, principalmente após a volta do Stafford, você não ganha jogo, cara. Você não vai ganhar jogo. Eu escutei alguns episódios passados e se você perceber, nada do que eu tô falando aqui é novidade, né? É mais do mesmo. É uma síntese da temporada do Saints. E com tudo isso a gente ainda tá com 7 vitórias na temporada. Mas o calendário era fácil, realmente, mas poderia estar melhor. Apesar de tudo, apesar de ser um time completamente disfuncional, é um time que não tem identidade. Durante anos a nossa identidade foi um ataque muito forte, um ataque explosivo. Com o envelhecimento do Brees, o time foi se moldando para a defesa passar a carregar o ataque, e ainda assim era um ataque que era eficiente, com todos os problemas que a gente teve com wide receivers, com o próprio envelhecimento do Brees, perda de força no braço e tudo mais, e isso fez a gente chegar em playoffs, fez a gente disputar finais de conferência, mas hoje a gente não vê isso. Hoje a gente vê um time completamente perdido, e isso começa de cima, é top-down, começa lá na gestão e vem parar no campo, né? Eu sei que a ideia aqui era falar só da parte da defesa segurar o jogo corrido, que foi uma surra do Kyren Williams em cima da nossa defesa, mas eu já aproveitei para jogar um monte de coisa aí que só não enxerga quem não quer, né? Não, pai, eu acho que é exatamente isso, e a situação que obviamente eu joguei essa bola aí do jogo terrestre, mas é só pra puxar o assunto, porque você
Tá certo, tem que pegar e já falar de tudo que tá acontecendo de errado, ou pelo menos uma parte, né? Porque a gente tem muita coisa pra falar de ruim do time aí. Mas a diferença, né? A grande diferença do que você mostrou, do que você falou aí das últimas temporadas pra essa, é que o time, ele era, né? Na época do Drew Brees ali, era um time bem treinado, né? Que mesmo com um ataque que não funcionava de modo geral, por conta das peças e tudo mais, o Drew Brees um pouco mais envelhecido, era um time bem treinado e que tinha criatividade, né, para conseguir pontuar, mesmo quando as coisas não estavam, mesmo no cenário não tão ideal. Agora, o ponto que você tocou aí que é bem interessante, aí eu já vou puxar o Alex para conversa falando nisso, são algumas decisões que a gente vê desse coaching staff que acabam fazendo com que o Saints, mesmo mesmo em todas as situações, o Saints ele se coloca em posições de ganhar o jogo. Mas algumas decisões que acabam custando alguns momentos da partida, e essa 4ª-5 aí que o Saints acabou arriscando, o Derek Carr obviamente não fez uma boa leitura, mas o Saints tinha acabado de fazer um touchdown, a defesa conseguiu fazer uma parada ali no final do segundo quarto e o Saints pegou a bola no ataque. O jogo tava 10-7 e o momento era todo do Saints. Uma 4ª-5 na linha de 45 ali do campo de ataque, dentro do 2-minute warning. Você não pode arriscar deixar o Rams com 50 jardas de campo, faltando 1 minuto e meio para acabar o jogo. 100% de acordo. Com a bola ainda com o Rams recebendo a bola no segundo tempo, cara. Ali, se você não vai pro punch, você é muito burro, cara. O Saints literalmente conseguiu inverter totalmente o momento da partida ali, e aí o que já foi levado pro terceiro quarto e tudo mais. Então, Alex, a porcentagem de culpa do Dennis Allen aí de tomar essas decisões é gigantesca também, né? Além do Pete Carmichael. Cara, assim, eu não quis acreditar, eu me neguei a acreditar nas duas 4ª-5, entendeu? Eu achei, cara, devolve, principalmente não, as duas. A segunda lá, faltando, o Saints pegou a bola com 1:41 faltando. E daí, faltando 1 minuto, estava na linha de 42 jardas do campo de ataque, foi que ele fazer uma 4ª-5. Nós até comentamos isso em off, não sei se foi um erro do Juan Johnson, que errou a rota, ou um passe bizarro do Derek Carr. Cara, faz o básico, pega e chuta, entrega na linha de 10 jardas. Não é possível que o nosso punter, por ruim que seja, no campo de ataque, ele não consiga entregar a bola na linha de 10 jardas e deixa os caras gastarem relógio e atravessar o campo todo. Você comentou muito bem em off, na pior hipótese possível, eles iriam chutar um field goal, ia ficar em 13-7, ia ficar em uma posse. Não, vamos tentar uma 4ª-5, daí o jogo ficou em 17-7, falei, agora ferrou tudo. Não tem o que comentar, você não tem como defender. A única coisa que eu faço é descer a lenha nesse coaching staff ridículo aí, ó. A terceira, aí, lógico, isso aí foi depois, mas no final do terceiro período eles tentaram uma 4ª-7, aquela hora eu nem contestei mais, porque o jogo já tinha ido pro brejo. Mas essas duas aí é inaceitável esse tipo de chamada, cara. Aí teve uma 3ª-20 também, eu só não lembro o período que foi agora. Aí entregaram a bola pro Camara correr, cara, é inacreditável o negócio disso. São decisões assim que eu fico me perguntando, cara, eu tô a mais de 10 mil quilômetros de Nova Orleans. Eu que tô aqui consigo enxergar isso. Será que eles que estão lá, que treinam, que fazem, que vivem para isso, não tem esse tipo de noção? Não é possível, cara. Eu começo a perder a postura mesmo, não adianta. Eu não sei mais o que falar sobre isso, não tenho o que falar. Entende? Eu tô mais focado em descer o sarrafo depois aí, principalmente no Mike Loomis. Eu vou deixar então esse ponto agora aqui, para ver se algum de vocês querem acrescentar algo a mais sobre o jogo. Porque eu vou falar de uns pontos aí, que também já pode até fazer um link com o nosso próximo ponto, que é descer o sarrafo em tudo. Que ainda botando a culpa no coaching staff, e eu não acho que existe o salvador da pátria, eu só acho que o que tá bom, inclusive até em off a gente comentou isso num contexto totalmente diferente, porque é o que funciona em tudo. Cara, o que tá bom a gente tem que continuar. O Jimmy Graham, que fez uma partida totalmente eficiente sempre que ele entra em campo. Ele teve 2 snaps na partida de quinta-feira contra os Rams.
o Taysom Hill teve 10 snaps. E assim, o Taysom Hill eu até entendo porque o plano de defensivo ali nos momentos em que o Taysom Hill entrou em campo, né, na atuação ali de quarterback para correr com a bola, foi bem efetivo do Rams, né? Não conseguiu fazer com que o Taysom Hill produzisse tanto. Mas num jogo em que o Saints estava desesperado por respostas no ataque ali, no jogo que o Saints consegue avançar no campo, conforme o campo reduz, o Saints não tem a capacidade de produzir mais. O Jimmy Graham, que foi um cara que se demonstrou totalmente efetivo em terceiras descidas, em jogadas de red zone, ter 2 snaps no jogo inteiro, e isso aí não faz muito sentido na minha cabeça, porque mostra que o coaching staff do Saints, principalmente, né, na parte ofensiva da bola, não faz o mínimo de assim, caramba, a gente não tá rendendo, vamos tentar buscar algo que tá dando certo, algo que as equipes não se mostraram capazes de parar ainda. Mas não tem essa capacidade. Parece que acaba insistindo em algumas coisas, tenta correr por alguns cenários aí, forçar algumas situações de acontecer, que literalmente eu não sei, é um negócio que você comentou aí, Alex, e eu concordo que é tão óbvio, tipo, eu, você, o pai, a torcida inteira do Corinthians, a torcida do Saints, todo mundo sabe o que o Saints faz de errado, todo mundo sabe a falta de criatividade desse ataque, a falta de quando a gente coloca um motion nos pré-snaps ali, um play action, como as coisas funcionam melhor quando você consegue impor o seu jogo terrestre, e toda vez que a gente enfrenta um time decente, é a mesma história, toda vez a gente não consegue produzir, mesmo tendo bons nomes no ataque. Só voltando ao assunto sobre as quartas descidas, aí o cidadão, nosso queridão Dennis Allen, veio tentar explicar as 2 primeiras tentativas de quarta descida. Ele falou que ele tem a necessidade de marcar ponto. Isso é óbvio, cidadão. Eu que não sou treinador, eu sei disso. E outra coisa, ele veio me falar que ele queria ser agressivo. Não, você tem que ser agressivo, você não pode ser burro. Entendeu? Não pode ser burro e displicente. Foi o que aconteceu. Aí deu no que deu. Desculpa. Não, é exatamente isso. Tem uma diferença enorme entre você ser agressivo e você ser burro e não ter um plano. Para qualquer situação do jogo, o jogo de futebol americano é um jogo de xadrez. Então, assim, para qualquer situação do jogo, você tem que ter um plano. Se você não está conseguindo com corridas pelo meio, por que você vai continuar tentando correr pelo meio? Sendo que do outro lado tem um Aaron Donald. E a gente até comentava isso durante o jogo, né? Por que raios o Kamara só corre pelo meio? Sendo que o forte dele é justamente correr off tackle, né? E não correr entre os gaps ali, entre gap A e B no caso, né? Entre center e guard. E foi o que aconteceu, o resultado tá aí. Foram 16 corridas para 35 jardas, menos de 2 jardas por carregado. Então, assim, a gente já viu isso acontecer muitas vezes com o Sean Payton. Por quê? Porque a gente tinha uma defesa extremamente ineficiente, tanto que entre 2012 e 2015 a gente teve 2 das 10 piores defesas da história da liga em jardas, se eu não me engano. Só que ele colocava em campo um ataque agressivo e criativo, né? Não à toa, quantos jogos o Breeze não teve para mais de 400 jardas, 3 touchdowns, 4 touchdowns, e a gente conseguia resultados, né? Agora, não adianta você ser agressivo, você tem que correr atrás do placar, como a gente teve que correr, e como a gente tem corrido atrás do placar ao longo de toda a temporada, se você não tem um plano, se você não tem criatividade, se você tem um Pete Carmichael como coordenador ofensivo. Porque peças, por mais que a gente tenha problemas na linha ofensiva, que tem jogadores machucados, por exemplo, o Ramczyk não jogou essa partida, eu particularmente não gosto do Derek Carr. Tá? Para mim ele é um quarterback mediano, não vejo nada demais nele, eu acho que esse contrato que deram foi um absurdo. Mas é aquilo, a necessidade faz o ladrão, vai, com perdão da palavra aqui. Era o que tinha disponível e o cara tá com baita contrato aí para um quarterback do calibre dele. Tá? Mas ele também não é o pior jogador do mundo, né? Como eu falei, é um jogador mediano. Você tem o Kamara,
você tem boas peças no grupo de recebedores, você tem uma surpresa, uma grata surpresa que é o Shaheed, né? E a coisa não funciona. Vou dar um exemplo interessante aqui, e aí vocês podem me corrigir se eu estiver falando uma bobagem. Provavelmente eu vou estar falando uma bobagem. Mas quantas temporadas o Jared Goff jogou pro Sean McVay? Ele jogou um Super Bowl. O Jared Goff no Lions, entendeu? É muito... Então, eu ia chegar no Lions, eu quis ir lá atrás, né? Vamos lá, Jared Goff no Lions, no Rams, desculpa, jogando pro Sean McVay. O Jared Goff é um baita quarterback, é um top quarterback dessa liga? Não, eu não acho. Eu diria que ele não é muito melhor do que o Carr, mas ele é melhor que o Carr. Fez temporadas decentes pelo Rams, jogou um Super Bowl pelo Rams, tá fazendo uma temporada bem decente, o ataque do Lions é muito legal de assistir, com o Dan Campbell. Um outro exemplo que talvez seja melhor, Matt Ryan com Kyle Shanahan, 2015. O Matt Ryan foi MVP da temporada, gente. Então, assim, você tem um quarterback mediano, que teria capacidade de fazer um serviço decente. O coaching staff pode fazer esse cara e pode fazer o seu ataque de uma forma geral ser muito bom ou muito ruim. Pode potencializar aquele cara pro bem ou pro mal. E é o que a gente tem visto nessa temporada. Opa, o MVP dessa temporada vai ser o Brock Purdy. Jogando com quem? Jogando com o Kyle Shanahan e sendo o Derek Carr naquele time era MVP essa temporada. Mas é o que eu tô falando, gente. Jared Goff jogando com o Sean McVay, jogando agora com o Dan Campbell e com o coordenador ofensivo do Lions, que é muito bom. A gente até discutiu sobre atrás desse cara para ser técnico do Saints. Eu não lembro o nome dele agora. Eu até comentei com o Ivan isso em off. Uhum. Eu não tô contestando o talento do Brock Purdy, mas ele caiu no lugar perfeito. Se ele cai para nós, por exemplo, quinta, sexta, sétima rodada, enfim, isso daí esquece. Isso daí não ia acontecer. Não, esse cara, se vem pro Saints, mas Alex, se vem pro Saints, ele vai jogar 1 ou 2 temporadas e ninguém vai falar dele. Eu tenho minhas dúvidas se ele chega a 2. Entendeu? E ninguém mais fala dele, ele vai virar um Curtis Painter da vida, ele vai virar um Tyler Palko da vida. No Saints é o que aconteceria com ele, cara. Por quê? Porque não funciona. Entendeu? Cara, você tem um coordenador que ficou ali na sombra do Sean Payton anos e anos. E agora quando o cara precisou mostrar serviço, e vamos combinar, ter dado mais uma temporada pra ele foi, né? Então, isso é complicado. O que tá custando a temporada do Saints. Porque qualquer coordenador ofensivo bom que o Saints tivesse nesse momento ia mascarar um pouco mais o quão ruim é o Dennis Allen como head coach. Concordo. E eu digo isso porque a gente viu isso acontecendo com o Pete Carmichael. Obviamente é diferente porque o Sean Payton era o head coach, né? E também tinha o Drew Brees ali que ajuda qualquer um a produzir bem. Mas eu comento, podcast sim, podcast também, que o Pete Carmichael a ruindade dele foi mascarada, né? Pelos anos de Sean Payton e Drew Brees. E assim como aparentemente agora a gente vê o Dennis Allen, ele tem obviamente, ele tem seus méritos, ele é um ótimo coordenador defensivo, mas ele não rendeu em nenhuma temporada como head coach na liga. E agora, a defesa dele, né, que foi o que... E esse é o meu ponto que a gente teria que colocar na balança para acabar com que ele seja demitido também. O fato de que a defesa dele, que era o único ponto que funcionava, não funciona mais. E aí? Por que a gente vai manter esse cara? E, sinceramente, o que me entristece é que eu acho que se o Saints acabar a temporada 8-9 ou 9-8, que é o que provavelmente vai acontecer, ele não vai cair. O Pete Carmichael eu acho que vai ser impossível não cair.
ou quase impossível, né? Não duvido, mas a gente nunca duvida, né? Que o Saints é muito conservador. Mas ele vai ser o bode expiatório aí, vai acabar levando todo o problema aí. Vamos falar que resolveu o problema depois que tirou ele. Mas a não ser que aconteça algo muito bizonho aí, eu duvido um pouco, né, do que a gente conhece do Saints, que acaba tirando o Dennis Allen também. E o coordenador ofensivo do Lions chama Ben Johnson, tá? Ele tá fazendo mesmo. um ótimo trabalho. Meu palpite o Pete Carmichael nem ser demitido. Ele dizer que vai se aposentar. E o Dennis Allen ficar para mais uma temporada. O nosso coach staff é tão incompetente que ele não tem capacidade de tancar. Simples assim. Aí o Mike Loomis fala, queridão, cara, eu não vi isso, mas vamos lá. O queridão Mike Loomis vai e fala, do fundo do meu coração, eu acredito que eu tenho as pessoas certas. Só para constar, Mike Loomis, eu vi uma matéria que o nosso coach staff é o terceiro pior da liga, atrás só do Panthers, eu só não me recordo o segundo colocado. Aí, o penúltimo colocado, perdão. Aí eu te faço uma pergunta, queridão. Se você tem as pessoas corretas e nós estamos em antepenúltimo, e com as pessoas erradas nós estaremos em que posição? 50ª? E por aí. Ave Maria. Era isso que a gente queria chegar, né, pai? A gente queria chegar no momento em que o Alex falasse do Mickey Loomis, né? Ah, mas não tem muito pra onde ir, gente. Eu acho difícil isso que o Alex falou, que o Carmichael se aposente. Eu não acho que vai acontecer. Mas também não acho que tem que ficar. Mas também, pai, eu acho que se... Desculpa cortar rapidinho. Mas se o Saints demitir ele, eu não sei se ele consegue algum emprego assim. Não consegue. Ele pode conseguir algum assistant coach aí pra, sei lá, qualquer posição, mas... nesse nível de coordenação, não. Eu diria que não. Não tem a menor capacidade, já tá claríssimo isso. Tô deixando a gente livre, tá? Pra falar disso aí, pra falar dos problemas que o Saints tem no staff e no coaching staff, né? Porque aparentemente um reflete o outro. A instituição do New Orleans Saints é uma instituição que é muito... Começa lá de cima, né? A Gayle Benson já tem as suas... já existem muitas ressalvas quanto, né, a gestão dela. E aí desce pro Mickey Loomis aí, que também já pegou... Cara, pra mim o que pega nesse sentido, de qualquer ponto do staff do Saints inteiro, é o quanto que eles passam pano para as coisas, né? E aí o desempenho do time acaba sendo medíocre o suficiente para que eles tenham essas oportunidades de passar pano, né? E aí depois da vitória contra o New York Giants, por exemplo, o Dennis Allen pega e faz um comentário do tipo, ninguém vai comentar sobre o quarterback agora, né, dando uma cutucada, mas aí no jogo seguinte, quando o Saints toma um couro pro Rams, ele se omite dessa situação, né, e os números do Derek Carr são bons, porque o Derek Carr, obviamente, no garbage time, ele vai produzir por ser um quarterback decente. Agora, é o tipo de coisa assim que você vê, todo mundo vê que não tá rendendo, na verdade não que não tá rendendo, mas que não vai chegar a lugar nenhum. E aí o Saints fica nessa mediocridade e não tem a capacidade de admitir, né, um encerramento de ciclo, digamos assim. E é triste que a gente vai provavelmente insistir mais... Eu acho que tem mais uns 2 anos aí, então são 4 anos de contrato do Carr, mas pelo menos mais uns 2 anos o Saints vai insistir nisso. Enquanto a gente tiver o Derek Carr como quarterback, o Saints e algumas outras peças, né, no ataque, o Saints e na defesa também, o Saints vai se recusar a tancar, né? Então, o Saints tem um grande problema terapêutico mesmo de encerrar ciclos, né? Isso parece uma sina na minha vida, né, cara? O Corinthians também teve problemas seríssimos para encerrar ciclos. Enfim. A gente tá com alguns jogadores em situação aí que ou já estamos chegando, ou já chegou no fim do ciclo, né? E a gente precisa renovar, só que o renovar agora, com toda essa situação de cap que a gente tá 87 milhões acima, né? Se eu não me engano. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem um draft comprometido,
a gente tem o salary cap comprometido. Então, assim, a situação ela é tão ruim que a gente não consegue vislumbrar nenhum rebuild, nenhuma renovação do time. Ok, você até poderia montar o time em torno do Derek Carr, considerando que ele tem um baita de um contrato, ele tem 50 milhões de dead money para a próxima temporada. Você poderia pensar numa reconstrução, óbvio, manter o que é bom no time, as peças que são conhecidas e que a gente sabe que funcionam, e começar a renovar outras peças, pensando em montar o time, montar um esquema a partir daquilo que você tem, que é um dos caras de maior valor, que é o quarterback, beleza. Mas a gente não vai ter capacidade nem para isso, porque a gente não tem escolhas. A gente vai conseguir a proeza de ficar no meio do draft de novo, e você não tem dinheiro, porque você empenhou contratos aí para perder de vista. Eu diria que conseguir hoje uma renovação de time levaria aí, sei lá, 5 anos, 3 anos, enfim. Então, eu diria que as próximas temporadas elas serão mais do mesmo. Isso que a gente joga numa divisão horrível, hein? Né? E isso nesse momento é um problema pro Saints, porque o Saints ganha jogos por causa disso. Uhum. Não, se você pegar o calendário dessa temporada, o Saints estava com um calendário mais fácil. Sim. E a gente perdeu alguns jogos aí que eram perfeitamente ganháveis. A situação ela poderia... Vamos lá, vai. Aqui a gente pode olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio. A situação em termos de playoffs, hoje ela poderia ser muito melhor do que porque você pode colocar aí, vou citar um aqui que é o jogo contra o Packers. Era um jogo ganhável que a gente perdeu, né? Então, em termos de playoff, a gente podia estar numa situação muito melhor hoje na divisão, considerando que o Tampa tá com uma campanha similar à nossa. O Falcons agora com a derrota pro Panthers, que foi lamentável, né? Também o Falcons a nossa alegria no final do dia é essa, né? É ver o Falcons também. Então, você vê, a gente chega para essas 2 últimas rodadas com chance. Que por algum absurdo a gente ganha em Tampa Bay na próxima semana. E não é nenhum absurdo, porque o Tampa Bay é ruim. O Tampa Bay é ruim, mas a gente também é. Então. Tanto que a gente perdeu para eles em casa, né? Não só perdeu, a gente tomou um espanco em casa. Exatamente. Mas chega com chance. E aí aquilo, olhando o copo meio vazio, que é pensando em draft, pensando em tancar, já tá completamente comprometido, porque a gente já tá com 7 vitórias. Você vai pegar o que com isso? Uma posição, sei lá, 15, 16, 18 do draft. Então não tem muito pra onde correr, né? Infelizmente é isso, não é? O cara é pessimista, não, mas acho que de todas as minhas participações aqui, não é otimismo, pessimismo, é falar a realidade. Não é ficar enganando ninguém, o cara que acompanha um pouco menos, mas se bem que geralmente quem ouve acompanha bem, né, o time. A ponto até de fazer comentários interessantes, inteligentes, né, não tem muita babaquice nisso, né. Então a gente fala aquilo que a gente vê, cara. Mas é isso, a realidade é essa, gente. Eu não vejo muita perspectiva para o futuro, não. Alex? Então, eu vou comentar um negócio agora, eu peço desculpas aí, mas a temporada para mim acabou na derrota para os Falcons. Eu, do fundo do meu coração, eu queria que o Saints tancasse a partir da derrota para os Falcons. Só que como o time dos Panthers não tem como perder a não ser os Falcons, né, que são a nossa alegria, e daí não teve. E eu comentei isso em off com
como o Ivan, eu torci quinta-feira contra os Rams, não pelo fato do tank e tal. Eu sabia que o nosso time era inferior, principalmente em questão do coaching staff, nós não precisamos nem comentar. Mas eu torci para ganhar dos Rams pela força do ódio que eu tenho, que eu não consigo explicar. E o Marcelão aí salientou muito bem. Nós não temos cap, nós temos 2 escolhas no próximo draft, até a escolha 146, se eu não estiver enganado. Aí, Mike Loomis, dá pra fazer cagada com essas 2, viu? E assim, agora eu vou fazer uma crítica, vocês sabem, ao Mike Loomis. Nós temos que... Uma das coisas que eu acho que está na hora de parar de fazer é ficar renegociando essa dívida do cartão de crédito. Para quem não entendeu, é esse negócio de ficar reestruturando o contrato. O Marcelão falou muito bem aí, nós estamos com cap negativo de novo para variar. Aí quando aparece um cara bom, nós não temos dinheiro para segurar. Eu comentei em off com o Ivan, um cara que eu gostava demais, que o Santos não tinha como segurar, foi o Shadow Rankins. O Ivan comentou muito bem que ele era um cara extremamente consistente para parar o jogo terrestre, que hoje nós não conseguimos parar. Outro cara que eu sou fã demais, nós não tínhamos dinheiro para segurar, foi o Trey Hendrickson. Até antes do jogo contra os Giants, que foi um ponto fora da curva, o Caio ressaltou muito bem no podcast passado, não sei se é mérito da nossa DL ou demérito do queijo suíço da OL dos Giants. O Sheldon Rankins sozinho tinha mais sacks que a nossa DL inteira. O Trey Hendrickson, no caso. O Trey Hendrickson tinha mais sacks que a nossa DL toda. Isso é bizarro. E saber que esse cara estava nas nossas mãos, e por decisões desse tipo aí, o cara foi embora. E eu falo o seguinte, muitas vezes a gente tem que dar um passo atrás para seguir em frente. Tá na hora do Santos aceitar o rebuild. Eu 2 anos aí sem reestruturar contrato, sem fazer burrice no draft, tinha que acontecer para ver se dá um up, porque ficar na mediocridade não adianta. Nós só temos chance de ir para os playoffs porque o nosso time fede e a nossa divisão fede mais. Eu até comentei isso no grupo. Juntar os 4 times da divisão sul, da NFC, batendo no liquidificador e coar, eu não sei se dá um que presta. Eu tenho minhas dúvidas. Entendeu? Se nós tivéssemos uma divisão mais forte, pelo menos eu estaria pegando no topo do draft. Como nós estamos numa divisão medíocre, nós vamos ficar no meio da tabela. E todo mundo já tem comentado isso, eu vou salientar. Time da divisão sul, que for para os playoffs, provavelmente vai tomar uma sarrafada dos Cowboys, dos Eagles, que provavelmente será o confronto, entendeu? Outra coisa que me incomoda demais é essas loucuras que faz no draft. São muita escolha contestável. Eu não sou um expert em futebol americano universitário, mas quando tem o draft, eu gosto de estudar bastante os prospectos, eu estudo estatísticas, gosto de saber se o cara tem histórico de lesão ou não. E, cara, as escolhas do draft do Santos tem algumas que são inaceitáveis. Aquela do Peyton Turner, cara. O Brizzy, que entrou nessa temporada, fez mais do que o Peyton Turner em 3. Eu acho que é 3 que ele tá, né? Não sei. O cara não joga. O cara era projetado. Para uma final de escolha de segunda rodada, início de terceiro, o Santos vai lá e me escolhe na primeira, cara. O que o cara que indicou, não sei como que é o nome correto, olheiro, viu num cara desses, hein? Outra escolha do draft foi desse ano, respeito quem pensa diferente, comentei com o Ivan em off. Cara, nós tínhamos a oportunidade de pegar o Cyrus Torrence, guarde que caiu no colo dos Bills. O cara era projetado para a escolha de primeira rodada. Meu palpite era ele. A minha dúvida em relação ao Brian Brizzy não era a parte técnica, é pelo histórico de lesões. Eu estou traumatizado com DL com histórico de lesões. Melhor exemplo disso, temos o Peyton Turner e o Marcus Davenport, que nos custou inclusive 2 escolhas de primeira rodada. Aí o Santos tem a oportunidade de pegar ele e pega o Isaiah Foskey. Cara, tomara que o Isaiah Foskey na próxima temporada ele deslanche e eu queime a minha língua. Mas eu teria ido nele e teria pego mais um DL na escolha de terceira rodada.
Por quê? Porque pelo que eu sabia, o Bryan Bresee poderia jogar em qualquer posição da DL. O Kendrick Miller foi uma escolha que eu não gostei, pelo fato do seguinte, ele ia ser o terceiro running back. Mas o Camara estava suspenso. Eu entendo, concordo. Só que é o seguinte, você tem o Jamal Williams, você tem o Taysom Hill, que também pode correr. Cara, se fosse para escolher um running back, escolha na escolha de sexta, sétima rodada. O Isaiah Pacheco é do Chiefs, é uma escolha de sétima rodada. Há 10 dias atrás, o Saints queria contratar o James Robinson. O James Robinson, para quem não lembra, ele foi undrafted. Então, assim, para mim, escolha de primeira, segunda rodada, ainda mais na situação que nós estamos, tem que chegar, pôr a camisa e entrar para jogar. Diante das nossas necessidades, um running back não deveria ser escolhido em terceira rodada. Perdão do desabafo. O que isso mostra para mim, muito bem colocado aí pelo Alex, é um despreparo geral, né? Que a gente vê assim em literalmente todos os setores da instituição, cara. Todos os setores da instituição. E tudo bem, o caso do Bryan Bresee, por exemplo, concordo, tá? Mas o Saints vai pegar a need, a principal need, beleza. Mas uma need que talvez você conseguiria suprir de maneira diferente. Tudo bem, o Bryan Bresee, acho que ele até o momento a gente não pode nem contestar a escolha, porque de fato ele produz. Mas é uma situação, principalmente as escolhas do Isaiah Foskey e do Kendrick Miller com outras oportunidades melhores, cara, mostra que de fato o problema tá em todos os lugares. E assim, a não ser que exista uma reformulação geral aí, a gente não vai conseguir fazer com que o time ande. E isso me deixa numa situação assim de pensando no agora. Eu não sei, com um 8-9 ou com um 9-8, não vai mudar vai mudar em umas 3 posições ali no draft. Posições que no fim das contas não vão ser tão diferentes, porque o Saints vai fazer cagada em qualquer uma delas. Então, eu acabo que no fim das contas eu tento ser positivo nesse sentido, em torcer pra gente ir pros playoffs. Só pra ter um entretenimento a mais, sabe? Só pra gente se iludir um pouco, porque a gente não vai deixar de torcer por causa disso. Só pra ter jogo até o meio de janeiro, né, Ivan? Só pra dar uma emoção diferente, porque vai chegar no dia lá, a gente como torcedor, a gente vai acreditar que vai ter algum milagre contra o Philadelphia Eagles. Inclusive, depois da semana contra o Giants, eu me coloco como culpado quanto a isso. E ainda mais contando com a inconstância, né, dos times aí, como tá sendo o caso de todos os times não chamados San Francisco 49ers. Eu acho que a gente até fala, nossa, num dia bom do Saints e um dia como o Eagles tá tendo ali, dá pra dar jogo. Mas aí a gente vê na outra semana, quando o Saints pega um time decente, que na verdade não dá muito pra dar jogo, não. Mas a realidade é que se o óbvio acontece, que é os Jaguars vencer o Buccaneers e o Falcons perder pro Colts que tá jogando muito bem, o Saints vai chegar faltando 2 semanas pro final da temporada, enfrentando 2 times da divisão, dependendo só dele para os playoffs. Então, eu não sei, eu acho que eu tô torcendo pelo entretenimento agora, pelo nosso entretenimento, de talvez se iludir um pouco, mesmo sabendo que no fim das contas as coisas não vão mudar. O meu único porém quanto ao Saints pros playoffs é acabar que no fim das contas a gente não demita ninguém. Mas como tem a possibilidade da gente não ir pros playoffs e ainda assim não demitir ninguém, então eu só tô deixando seguir, eu acho, sei lá, e torcendo porque a gente é tonto mesmo. É isso, no final do dia é isso, é a bela definição, a gente é tonto mesmo. Sobre o Bryan Bresee, eu achei que ele é uma escolha muito boa, por sinal, até agora. Não tenho o que questionar dele. Só volto a repetir, os 2 pés atrás é por causa do histórico de lesões. E já que o Saints evitou tancar, vamos ver o que acontece. É isso aí. Só que assim, um número que eu estava vendo, nessa temporada, o Saints tem 1 vitória contra 6 derrotas contra times que têm pelo menos 50% de aproveitamento. E a única vitória foi sobre os Colts, porque os Colts estavam naquele momento ruim. Se fosse enfrentar os Colts hoje, eu não sei se venceria, não. Mesmo com o Gardner Minshew no comando. O Colts é bem treinado, né? Essa é a diferença. Um ataque bem treinado, cara, ganha da gente, porque a nossa defesa é ruim,
E o nosso ataque, ele não é bom o suficiente pra conseguir competir quando a gente enfrenta bons times. E aí a gente, cara, eu não consigo colocar em palavras o quanto o Panthers e o Giants são ruins de não ter feito um touchdown na nossa defesa. Pois é. O Los Angeles Rams precisou de um drive. Um drive na primeira jogada da partida ali, do primeiro campanha da partida pra conseguir fazer um touchdown. Iniciando na linha de 5, hein? Pois é, só piora essa. É um drive que comeu a metade do primeiro quarto, inclusive. Então, cara, teve uma conversão teve uma falta, aí o Pete Warner fez um tackle for loss, eles conseguiram converter uma descida para 18 jardas a partir da segunda. Aquilo lá foi uma facada no meu peito, cara. Aquilo lá foi inacreditável. É engraçado que quando você já torce há algum tempo, né? Esse é o tipo de coisa que você já até espera. A gente já tomou tantas conversões desse tipo que já nem assusta mais, né? O touchdown, inclusive, foi numa quarta descida. Exato. Foi numa quarta descida que eles tentaram. É verdade. Eles tentaram correr 2 vezes, não conseguiram. Aí teve, se eu não me engano, um drop do Cooper Kupp. Do Cooper Kupp, exatamente. Que também tava num dia ruim. Aham. Para nossa sorte, tava num dia ruim. Só que aí o DeMarcus Robinson teve um dos melhores jogos da carreira. Meu Deus do céu. E o Puka Nacua é um baita jogador, né? Então aí não tem muito o que falar. Teve Os caras acharam um cidadão. 160 e poucas jardas, se eu não me engano. Escolha de 5ª rodada. Um baita achado. E. Enfim. A realidade é que esse time do Los Angeles Rams, ele é bem melhor do que a campanha, né? Fato. É que o Stafford tava fora, né? O Stafford tava machucado. Pois é. O Stafford dos últimos jogos tem 15 touchdowns e uma interceptação, isso, alguma coisa assim. Podem falar o que for, cara. Eu acho ele um quarterback bem decente desde a época do Lions. Muito, muito decente. Eu acho ele muito decente desde a época do Lions. E aí quando você pega um baita de um coordenador ofensivo, que na verdade não é o coordenador ofensivo, mas a gente sabe que as skills do McVay, elas são ofensivas, né? Ele fez parte daquele trio que trabalhava com o Mike Shanahan, se não me engano, né? Era ele, o Matt LaFleur e o Kyle Shanahan, né? Lá no aquele Washington Commanders que tinha. Era no ainda Redskins. Né? Redskins na época, exatamente. A senhora Benson podia fazer que nem o dono do Chargers fez, né? Podia nos ouvir, mandar o Footstep embora e mandar o General Manager junto, né? E ela podia ir junto também, viu, Alex? Seria bem legal, viu? E ela podia ir junto também, ela também não agrega nada. Ô, senhora Benson, tenha piedade de nós. Eu vou colocar um capítulo à parte sobre isso no Cartas para Mickey Loomis, ok? O quê? Eu vou virar vendedor de livro agora. Transformar esses textos do Alex em um book. Aí vou mandar lá pro Saints Facility lá em Vai colocar também que eu falei que o Mike Loomis parece criança do jardim de infância querendo furar a fila? É lógico. Ué, como não? Claro que sim. Pra quem não entendeu, o Mike Loomis, pra mim, parece aquelas crianças do jardim de infância, tem que pegar na mão dele e falar, querido, é outro que vai escolher agora, você tem que esperar a sua vez. Não, mas ele tem que antecipar o negócio. Ele não sabe esperar na vez dele. E daí, queridão, pega alguém pra te ajudar, e pra você não fazer, pra diminuir a probabilidade de fazer cagada no draft, você pega alguém pra te ajudar e fala assim, vamos pegar o ranking de prospectos da NFL e da ESPN. Quem tá mais alto agora é o que nós vamos escolher. Será que isso é pedir demais? Será que isso é fazer o básico para diminuir a cagada do draft é pedir demais? É isso que eu não entendo, cara. Mas ele teve, eu não sei hoje, mas a gente tinha um baita scouter no Saints que era o Jeff Harlan. Exatamente. Eu não sei se ele tá lá ainda, mas como eu tenho acompanhado um pouco essa parte de bastidores, nos anos em que ele teve ali, a gente teve bons drafts. Inclusive de 2017 foi um espetáculo, né? Ele segue no time, viu? Agora ele é o Assistant General Manager. Bom, então ele foi promovido. Aí subiu pra cabeça.
Mas ele não tá vendo isso, então? Eu acho que ele tem moral, né? Aí a gente acaba não... Mas eu não sei, cara, eu não sei. Que quando a esmola... Quando a esmola é pouca... Quando aperta demais, o Santos desconfia, é isso? Não sei, mas eu sei lá que tipo de ditado que eu ia dizer agora, mas o Jeff Ireland, ele acaba entrando no meio disso aí, dos culpados, coniventes aí, porque são alguns anos já, né? O Saints já vai entrar mais alguns anos na mediocridade aí e tá só começando, né? A terceira temporada seguinte, assim, né? Pois é a terceira temporada. Seguida, né? A terceira temporada seguida. Vocês Sem... comentaram antes do jogo terrestre, né? Há 3 temporadas atrás, o Saints era absurdo contra o jogo terrestre, né? Não, foi o que eu falei. Então, Até a temporada passada. A temporada passada, o final da temporada passada, pai, acabou que deu uma piorada nas estatísticas. Eu acho que o Saints terminou sim. na 23ª posição contra o jogo terrestre. Mas o que já mostrava que tinha alguma coisa errada, não mostrava? E qual foi as mudanças pra próxima temporada? Nenhuma. Não, vamos deixar o Ken Jordan jogar o tempo inteiro. Tamo aí, cara. Nossos rushers hoje são quem? É o Demario Davis, que deu um rusher. o Demario Davis é o segundo. Falar nisso, o Demario Davis é o segundo em sacks. Só atrás do Granderson. Pra você ver, o linebacker, cara. Pra você ver como... mas o nosso pass rush, ele já é um problema há muito tempo, né? Sim. A gente teve o Cam Jordan carregando piano sozinho ali por anos. Nunca teve um par decente pra jogar para jogar de edge ali, de rusher, né, de defensive end, e agora nem ele. Hoje a gente tem quem jogando ali? A gente tem o Cam Jordan e o Passanhão. É o Granderson que aparece. Então, mas que é um tackle, né? Ele não é exatamente um defensive end, né? É aí que eu toquei no assunto de deixar um Sheldon Rankins na vida, um Trey Hendrickson sair. Você não precisa ir muito longe, cara. O Shai Tuttle, o Shai Tuttle fez boas temporadas com a gente aí. Exato, também bem lembrado. Mas enfim, se a gente for ficar falando de passado aqui, a gente vai ficar aqui mais umas 3 horas, viu, gente? É ruim, é complicado. O que nos resta hoje é isso. O que mais me incomoda, que eu não sei se esse é o termo correto, é a falta de planejamento. No draft, no cap e por aí vai. Enquanto continuar desse jeito, vai continuar na mediocridade. Não adianta. Nosso time é medíocre. Nosso time não consegue pegar topo do draft, nem pra isso. E ele ainda é medíocre, né? Ele ainda é medíocre a ponto de conseguir 7, 8 vitórias numa temporada. Porque ainda tem bons jogadores, apesar de tudo ali tem bons jogadores. Vai falar, o Michael Thomas, que não sei o que, é estrelinha, não sei o que. Mas enquanto não tava machucado, tava produzindo, não tava? Olave é um baita recebedor. Que nem eu falei, o Shahid é um jogador que a gente descobriu aí, bacana. O cara do último touchdown agora contra o A.T. Perry. Também é um bom valor ali para ser uma quarta opção. Tá ótimo, né? Então assim, com tudo isso, por conta de ainda termos bons jogadores, a gente acaba descolando aí 7 vitórias, 8 vitórias. É isso que me pega, pai, porque soa como um desperdício a gente ter... Pois é. A gente tem uns bons jogadores com um coaching staff ridículo, e aí a gente tá desperdiçando temporadas, e aí em algum momento, quando a conta chegar, ela vai chegar acima do que devia, porque... Sei lá, eu acho que ela já chegou. Já chegou, né? Sim. É o que eu falei, pra mim ela já chegou e a gente vai demorar a reconstruir, viu? Infelizmente. Eu concordo com vocês sobre esses dois que nós mencionamos agora há pouco aí. Taxado, os dois, pra mim, o valor, o Marcelo acabou de falar, escolha de quinta rodada, enfim. O que me desanima é que eu queria que tancasse, porque eu gostaria muito que, voltando à posição principal do jogo, eu queria muito que o Santos pegasse no draft o QB de LSU. Entendeu? Por isso que eu queria que tancasse.
E provavelmente, como nós vamos ficar lá no meio da tabela, não vai chegar até nós. Esquece. Não, o duro é que também não pegaria de qualquer jeito, viu, Alex? Com o contrato que foi feito com o Derek Carr, nós estamos amarrados com ele pelo menos mais uma temporada, porque... Mas eu não ligaria de a gente gastar um cara que não entrasse se fosse um quarterback com, sei lá, que tivesse a capacidade de... A minha ideia seria o seguinte, pelo que eu sei, vocês entendem mais do que eu, o Derek Carr, mais uma temporada, ele vai ter que jogar, nem que seja... Ele vai ter mais uma temporada, pelo menos. Sim. Mas a partir de 2025, daria para cortar sem muito peso. Essa que era a minha ideia, entendeu? Deixar esse QB novo aí sentado no banco uma temporada e daí para 2025 ele virar um start, entendeu? Essa era a minha ideia. Eu estou falando aqui. Mas o Mike Loomis, duvido. Isso aí, lógico, teria que trocar o coach staff, porque com o Dennis Allen também esquece. Ele desenvolver quarterback, esquece. Até porque ele é defensivo, né? Sim, e a gente vê no exemplo do Houston Texans ali que um quarterback ótimo draftado pode acelerar muito um processo de reconstrução, né, cara? Você fala do Houston Texans, você viu Sim. o estrago que o Bill O'Brien fez? Vocês lembram disso? Sim. Quanto tempo? Só que eles aceitaram a situação e olha onde que eles estão agora. É um time bacana, acharam o principal jogador. Outra coisa que eu comento sempre, que o Santos tem que parar de achar que toda free agent vai encontrar um novo Drew Brees. Não é assim que funciona. Quantos quarterbacks nós já tentamos, depois não deu certo? Cara, aconteceu uma vez, não vai acontecer de novo. E aí o Santos fica querendo tapar o sol com a peneira com esses quarterbacks medianos aí. Eu não gosto do Derek Carr. Desculpa, é franquia. Eu acho que ele não é o futuro da franquia. Não, mas nem eu. Nem eu. Não acho ele excelente, mas ele também não é péssimo. Aí que tá. É o que eu falei. A gente já viu quarterbacks medianos, com bons coordenadores, fazer bons trabalhos. Fato. Eu daria ainda o benefício da dúvida do cara trabalhar com um bom coordenador ofensivo. A questão é, será que esse cara vai chegar? É isso que não sabemos, né? Vocês acham que o Carmichael vai ser demitido, vai ser aposentado? O que vocês acham? Eu acho que não tem muita alternativa, viu, Alex? Se não é essa. Eu não vejo muita alternativa de... Se quiser que o time melhore, tem que mudar. Eu preciso pensar dessa forma pra não abandonar o barco. Cara, tem uma série de coisas... Mesmo com o coordenador ofensivo bom, com o Denizar no comando, o que vocês pensam disso? Eu acho que a gente vai acabar pagando pra ver, porque eu duvido que o Santos demita ele agora. Mas, sinceramente... Não, ele é mau técnico. Ele é mau técnico. É só pegar o recorde dele como head coach, aí você vai ver. É um dos piores da história. Entre os que tem mais de 60 jogos. E é incrível, porque tem muito cara... Os que eram pior que ele não chegou a oportunidade de ter 60 jogos. Pois é. Como que a gente dá tudo isso de jogo pra um cara que já se mostrou que é incompetente? Não, calma aí. É que aí não é só ele, né? Tem os recordes que ele teve no Raiders foram muito piores, né? Sim, era pra ser bem pior do que é o recorde dele, viu? Mas eu acho que tem que sair. Não acho que vá sair, mas eu gostaria que saísse. Basicamente é isso. Agora, colocar o ataque na mão de alguém competente, isso aí pra mim é primordial. Ainda que o Dennis Allen fique. Vocês não têm ideia do quanto eu torci na temporada passada, na Free Agents passada, o Santos contratar eu gosto muito, não estou dizendo que vai dar certo, isso a gente tem que contratar para ver se vai dar certo. O Kellen Moore, coordenador ofensivo dos Chargers, achei ele um nome bem bacana, sabia? A gente teve uma reunião de 8 horas com o Bieniemy, né? Tá certo que era pra head coach na época, mas ele acabou virando coordenador ofensivo de novo, né? No começo. Então, ele acabou saindo do Chiefs, do cargo de coordenador ofensivo, para ser o coordenador ofensivo do Rivera no Commanders, né? Mas provavelmente é ele que vai assumir agora, certeza. Não sei se ele seria um bom head coach, mas
Deve ter alguma coisa ali, né? Mas basta ver. Tudo bem, aí você tem um problema de mão de obra, você tem um problema de jogadores no Chiefs também. Mas o ataque do Chiefs com o Bieniemy e o ataque do Chiefs sem o Bieniemy é outro, né? É que você tem um cara de outro mundo ali. Mascarado Mahomes, né? pelo Mahomes, exatamente. Exato. É que aí você tem um cara, como a gente teve o Breeze por anos, né? Tudo bem que assim, eu acho o Sean Payton um bom técnico, sempre achei um bom técnico. Me incomodava algumas loucuras que ele fazia, mas veja aí, o Broncos começou tropeçando, mas tá disputando vaga pro playoff. Tem razão. Né? Então, não sei, gente. É como eu falei, a gente pode ficar aqui por horas e horas fazendo elucubrações aí do que pode acontecer, do que não pode, do que deveria ou do que a gente gostaria. E a gente não vai chegar a conclusão nenhuma. Exatamente. E é isso, a gente podia falar por horas e horas, acho que já vou até tomar um spoiler, já que talvez vai ficar um pouco maior esse podcast do que o comum. Mas foi um podcast especial. Mas eu vou ter que ir para a parte final aqui já, porque é um pouco complicado, né? A gente poderia ficar por muito tempo falando do Saints aqui, falando do mal do Saints, mas com certeza teremos outras oportunidades aí, então quero aproveitar agora e agradecer você que escutou aí as nossas reclamações aí até o final do podcast e encerrar aqui, primeiro agradecendo ao pai por ter aparecido aí, por ter feito a sua aparição. Volte mais vezes, viu, pai? Conforme aí você falou aí, se as coisas eram marcadas, sabe que é sempre muito bem-vindo aí a sua participação. Muito obrigado aí, pai. Pô, eu que agradeço, Ivanzito. Foi legal pra caramba, sempre é legal, né? Tá aqui com vocês, é algo que eu sempre fiz questão de participar, mas infelizmente muitas coisas aconteceram aí entre a pandemia e agora, né? Aí não tem jeito, trabalho, família, a gente precisa priorizar. Infelizmente o Saints ainda não faz com que a gente ganhe dinheiro, né? Mas acho que esse ano aqui vai dar para dar uma respirada, as coisas vão estar um pouco mais organizadas aí na vida e eu vou estar mais frequente com vocês aí, se Deus quiser. Obrigado pelo convite, obrigado por aceitar aí minha participação de novo. E um abraço a todos aí, tava com saudade de vocês. Valeu, pai, valeu demais. Agradecer também ao Alex, cara, mandou muito bem, viu? Não sei se tava com alguma desconfiança aí, mas fez um ótimo trabalho. Descascou o Saints, e aí você ainda nos deu o nome do podcast. Ele vai ter que ser Cartas para Mickey Loomis. A gente sempre fica pensando depois do podcast o nome, mas esse aí não tem jeito, porque a maneira com que você descasca aí o coaching, o staff do Saints é demais. Bom, pode ter certeza que vai receber mais convites para participar, viu? Obrigado aí por todo esse tempo que você acompanha o IDET Podcast. Aí é por caras como você que a gente não para com isso. E agradeço aí a sua participação. Então, Ivan, eu tô feliz demais de estar participando, não pelo time estar nessa situação, óbvio, mas eu sou muito fã de vocês, sempre dizer isso, até mandava zap pro pai agradecendo o trabalho de vocês. E é isso, cara, a hora que precisar, tamo aí. Até que eu consegui me controlar bem, pra falar bem a verdade, achei que ia perder a postura. Mas a hora que você precisar também, só quero mandar um abraço. Tem uma pequena cidade aqui do lado da minha aqui, se chama 4 Pontos, quero mandar um abraço pra galera de lá, que tem uma galerinha lá que curte a NFL. Ah, legal, é isso aí, bem demais. Bom, é isso aí, galera. Estamos encerrando aí o nosso podcast. Eu acho que esse podcast vai sair até depois do Natal, um pouco antes da partida aí no Ano Novo. Então eu queria aproveitar e desejar boas festas a todos vocês aí que acompanham o nosso podcast. E é isso, já tem mais. O Saints ainda tem chance de playoffs, por incrível que pareça. Segundo os matemáticos, 25% de chance. Então, provavelmente a gente vai entrar na próxima semana, dependendo só da gente. E vamos torcer, porque como a gente percebeu aqui, as coisas são muito difíceis de prever, ainda mais com esse staff que não funciona.
Então seguimos aí com o nosso papel de torcedor, com a esperança. Valeu, galera. Muito obrigado aí a todos que acompanharam o podcast até agora. E até a próxima. Who dat?